Muito boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje você vai conferir o Santo do Dia, você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E claro, também muito mais informações aqui no seu programa O Povo de Deus. Fique ligadinho e vamos agora ao quadro do Santo do Dia. Acompanhemos. Hoje, dia 29 de dezembro, dia de São Tomás Becket. São Tomás Becket, assassinado em sua Catedral de Cantuária, é uma das figuras mais populares da Idade Média. Sua personalidade de bispo mártir destaca-se como símbolo do eterno conflito entre a liberdade de consciência cristã e as imposições do poder político. Tomás nasceu em Londres em 1118. Colocou-se à disposição do arcebispo de Cantuária e apresentava brilhante folha de serviço quando o novo rei da Inglaterra, Henrique II, o escolheu para grão-chanceler do reino. Nesse cargo, demonstrou logo habilidade e dedicação ao serviço do soberano. Mesmo sem levar vida leviana, vestia-se de acordo com sua posição social. Com elegância e fausto, acompanhava o rei mais ou menos em tudo. Gostava, como ele, das animadas caçadas e etc. A mais profunda amizade unia ao jovem rei o seu ministro. Em 1162, a sede primacial de Cantuária ficou vacante. Henrique decide nomear uma pessoa de sua absoluta confiança para poder governar também a igreja. Ante a proposta do rei de apresentá-lo para tão elevado cargo, Tomás responde gravemente: eu perderia logo o favor de vossa majestade e o afeto com que me honrais se tornariam em ódio, porque não poderia aceder às vossas exigências com respeito aos direitos da igreja. Mas Henrique II insistiu, e finalmente Tomás Becket recebe a consagração episcopal. A partir deste momento, a consciência de sua nova dignidade e responsabilidade transforma radicalmente a vida do arcebispo. Vive pobremente como monge, embora pratique largamente a caridade para com os pobres. No primeiro tempo do seu ministério, Tomás se mostrou fraco ao aprovar com outros bispos vários decretos de Henrique II, ofensivos aos direitos da liberdade eclesiástica. A velha questão da investidura dos príncipes, direito e ingerência desses nas eleições aos cargos da Igreja, ainda estava viva. O Papa rechaçou terminantemente as pretensões do monarca, o que fez com que Tomás chorasse amargamente sua fraqueza e se penitenciasse a ponto de deixar de celebrar a Santa Missa. O Papa escreveu-lhe, animando e mandando que não deixasse suas celebrações litúrgicas. Tomás saiu forte da aprovação. Daí por diante as coisas mudaram e ele se tornou defensor intrépido, às vezes até intransigente demais dos direitos da Igreja frente ao soberano. A tal ponto chegou o conflito entre o rei e seu antigo amigo, o chanceler, que o monarca chegou a chamar Tomás de perjuro e traidor. Henrique II, orgulhoso e violento, não tolerava oposições. Procurava isolar o arcebispo, manejando os lordes e bispos contra ele. Tomás teve que se refugiar no estrangeiro. 6 anos de desterro, confisco de seus bens, perseguição de seus parentes e amigos. Quando finalmente retornou à sua sede pela pressão do Papa, o ambiente carregou-se mais e mais de prenúncios trágicos. Numa reunião com seu conselho, o rei exclama: covardes! Esse homem que eu acumulei de honras se levanta contra mim, e ninguém dentre os meus é capaz de vingar minha honra e livrar-me desse bispo insolente? Essas palavras soaram como uma sentença de morte. Uns cavaleiros, aduladores do rei, partem para Cantuária para matar o arcebispo. Ele recebe o aviso, mas recusa toda a defesa. Ao entrar na catedral para a oração da noite, é agredido e morto a golpes de espada. Morro feliz pelo nome de Jesus e a defesa da Igreja, foram suas últimas palavras. Era o dia 29 de dezembro de 1170. Contava somente 52 anos de idade. Durante 3 séculos, o túmulo de Tomás Becket foi atrativo de milhares de romeiros que o veneravam como santo. Em 1558, os reformadores protestantes da Inglaterra
profanaram o jazigo do grande mártir e queimaram suas santas relíquias, pois a figura deste mártir os questionava profundamente. Ó Deus, que destes a São Tomás Becket a grandeza de alma de sacrificar a vida pela justiça, concedei-nos por sua intercessão perder a vida pelo Cristo neste mundo, a fim de encontrá-la no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tomás Becket, rogai por nós. O Evangelho que vamos proclamar hoje, do livro de Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 35. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, Senhor, tu deixas ir teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe ficaram admirados com o que se diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Querido povo de Deus, Jesus nasce dentro de uma cultura de um povo, de uma tradição religiosa importante e muito forte. Mas hoje, diante desta palavra, nós vamos ver alguns passos importantes que nos ajudarão a rever um dos textos mais belos da Bíblia, do nascimento do Salvador, e o que acontece ainda quando ele era criancinha. Vamos rever alguns momentos. Podemos destacar, como primeiro ponto, vamos destacar 7 pontos. O primeiro, a purificação da mãe do menino, a mãe de Maria. Devido ao sangue, eles tinham essa tradição, teria que se purificar devido ao parto. Primeiro ponto. Mas Maria era toda santa. Ela já era pura. E se entende muito hoje que as coisas puramente biológicas, como Deus criou, não é pecado. Mas fazia parte da cultura de um povo. Estamos vendo
a cultura do povo hebreu, do povo judeu. Não é a nossa cultura cristã. Segundo ponto, o menino, claro, todo primogênito sexo masculino teria que ser consagrado ao Senhor. E assim é interessante. Aquele que já é todo de Deus, mas porque está dentro de uma cultura, também faz aquilo que todos faziam: consagrar o menino a Deus. E ele foi. É importante porque aquele menino já era todo de Deus e era Deus. Mas Deus também respeita, acolhe também a cultura de um povo. Terceiro ponto. Aqui aparece o sacrifício, a oferta dos pobres. Os ricos ofereciam grandes coisas: boi, ovelhas. Mas aqui foi oferecido representando a oferta dos pobres, para que os pobres também ofertem um pouco de si ao seu Deus. Levaram, como forma de agradecer pelo dom da vida, um par de rolas ou 2 pombinhos. O quarto ponto, a figura de Simeão, que deveria ser a figura de todo homem e de toda mulher. E juntemos também com a figura de Ana. A palavra de Deus chama ele de justo e de piedoso. É um dom do Espírito Santo a piedade. O que faz esse dom na gente? Nos arrasta para Deus, nos leva para Deus, nos conduz para Deus. O quinto ponto que destaco: Simeão é movido pelo Espírito de Deus ao templo. Sem o Espírito de Deus, ninguém vai ao templo, ninguém vai à igreja, ninguém vai rezar. Para a gente encontrar a Deus, Jesus dizia: se Deus não atrair uma pessoa para mim, essa pessoa não me encontrará. É aqui diz: movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Por isso quero dizer, todas as vezes que você sente vontade de ir à missa e à igreja para rezar, para fazer adoração também ao Santíssimo, fique sabendo que é o Espírito Santo que está falando lá dentro de você. Nem sempre o Espírito de Deus fala para nós aos nossos ouvidos, como estamos ouvindo agora. Às vezes, fala com aquela vontade de fazer uma coisa boa. E isso deve se realizar, porque o Espírito nos falando. Realize em seu coração, na sua vida, todas as vezes que vocês quiserem fazer uma coisa muito boa. O sexto ponto, eu acho muito interessante mesmo, porque o Espírito Santo já tinha prometido que ele não morreria, Simeão não morreria antes de ver a glória do Senhor. Pois é, então ele, não morro enquanto não ver o meu Deus. Que bonito essa fé, essa esperança, essa certeza, e por isso vem esta graça. Quando ele vê Jesus, diz: agora eu posso ir, Pai, eu posso morrer, deixa teu servo partir em paz, porque vi a glória do teu povo. Queridos irmãos e irmãs, ainda neste sexto ponto, quero apresentar para nós um pouco da missão de Jesus, que ia ser luz, mas também contradição, ia ser revelado o pensamento de muitos corações. E quantas coisas Jesus fez acontecer. Essa separação
do bem com o mal. Não fazer as coisas ruins. Ter uma atitude radical contra o mal, para agradar a Deus com sua vida e convocar o povo a ter uma prática que agradasse a Deus. E quando as práticas estão velhas, enraizadas, claro que a pessoa não quer deixar isso. E o pensamento de Jesus é uma atitude radical na vida da gente, ou seja, nos chama para a santidade, um giro na nossa vida, uma grande mudança. Porque para Jesus também, toda pessoa humana deve ser todo e toda de Deus. O último e sétimo ponto é a pessoa de Maria, que o profeta disse, o velho Simeão, que é o homem justo e piedoso, disse: quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Imagine uma mãe vendo seu filho sendo martirizado, sendo sacrificado, sendo morto, sendo humilhado, ser crucificado numa cruz. Eis que uma espada transpassará a tua alma. Não se pode falar da vida de Jesus sem falar da vida de Maria. Não podemos falar do sofrimento de Jesus também separado do sofrimento de Maria. Porque se Deus colaborou com a graça, a parte humana colaborou com a sua expressão humana, colaborou com Jesus, com o corpo, mas também nasce Jesus dentro de uma cultura, dentro de um sistema da época muito pesado, muito ruim. Por isso Jesus ia trazer a paz. E todos aqueles que trazem a paz, os grandes mestres da paz da humanidade, uma boa parte deles foram martirizados. E aí, esse sétimo ponto que diz: quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Queridos irmãos e irmãs, nesses dias em que estamos olhando de perto toda essa lógica do Natal, tudo aquilo que começamos a vivenciar já desde os primeiros dias do Advento até chamada oitava do Natal, alongando até a festa de Santos Reis, vamos vendo a missão de Jesus e também tudo aquilo que seus pais viveram acompanhando o menino Deus. Que o Senhor nos dê a graça de fazer esse grande olhar para Jesus, para Maria, para José, mas também para todos aqueles que Deus convocou, chamou para uma grande missão. E é bonito porque na vida de Jesus, ao longo desses tempos, vamos ver tantas coisas bonitas, mas o que eu acho de uma das mais belas é Deus convocar pessoas. Na história de vida de Jesus, vamos ter homens e mulheres de boa vontade e que fazem parte dessa história bonita de Deus com o seu filho, do Criador com a criatura, da criatura com o seu Criador. Deus se tornando homem para que o homem fique mais parecido com Deus. E hoje vimos neste Evangelho Jesus, Maria e José, mas também Simeão e Ana. E vamos ver, ao longo dos relatos da vida de Jesus, tantas figuras importantes, tantas pessoas que Deus chamou. E se a gente fosse, daquele dia até hoje, vamos chegar até a você, homem e mulher de hoje, que também seguem os passos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, em nosso programa Povo de Deus,
nós vamos nesse sentido de pertença, e pertencer ao povo de Deus e ser povo de Deus, unido a Jesus Cristo, abençoados pelo Espírito Santo, nessa família sagrada que se estende também aos cristãos de hoje. Vamos falar sobre o batismo. Você é batizado? Que ótimo, parabéns, que bom. É dito que antes do batismo somos criaturas de Deus, criaturas belas de Deus. Depois do batismo somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. O batismo gera em nós uma pertença muito grande a Deus. Somos batizados em nome da Trindade, quando o padre ou o ministro do batismo vai dizer assim, com aqueles que estão sendo batizados, e disse também com você no dia do seu batismo, fulano de tal, Pedro, João, Maria, Francisco, Sidney, Axel, enfim, todo esse povo de Deus, quando o padre disse o nosso nome. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanta graça! Tem uma tradição antiga que diz assim, aquele momento que são proferidas essas palavras, isso para dizer a nossa unidade, a nossa pertença a Deus, como é que vai acontecer, como diz assim, essa tradição. Deus escreve nosso nome em sua mente e nos desenha em seu coração. Essa é a expressão para dizer que a nossa pertence ao Pai. E a partir do batismo somos todos de Deus. E a gente fica também tendo alguns direitos no céu. Jesus dizia, quem crê e for batizado será salvo. A gente fica sendo herdeiro do céu também. E o batismo abre para nós as portas do céu. É a partir do batismo que vamos receber os sacramentos. Dos 7 sacramentos, o primeiro é o batismo. E aí? Como a gente fala para todo o povo de Deus, evidente, muitos de vocês receberam quase todos os sacramentos, né? Quem sabe, um número muito pouquinho de pessoas tenha recebido os 7 sacramentos, por exemplo, o diácono, que recebe também o sacramento da ordem, mas, por exemplo, o padre recebe o sacramento da ordem, mas não recebe o sacramento do matrimônio. E aqui na nossa diocese, que os diáconos se aceita somente homens casados para ser diáconos. Então, esse pode receber os 7 sacramentos. Então, queridos irmãos e irmãs, você já recebeu quantos sacramentos na sua vida? Mas hoje quero dar uma boa notícia. Para aqueles que pararam do primeiro sacramento. Olha, gente, costumo dizer, tudo que a igreja nos dá, tudo que Deus nos dá, devemos receber. Devemos receber tudo, porque foi feito para nós. Eles existem para nós. Você que ainda, se você já é adulto, não foi batizado, procura a gente. Vem aqui na paróquia, procura a gente, procura o seu padre, procura os catequistas. E a gente faz a sua preparação. Se você já é adulto e achou que o tempo passou, não pode? Pode sim, se batiza com qualquer idade, como também os outros sacramentos se realiza também com, seja qual for a idade, você estando vivo, o que precisa acontecer, é o que precisa, você está vivo e os sacramentos acontecem. Para crianças, adolescentes e jovens, nós temos a preparação em nossa cidade, em toda a nossa diocese, que é 1 ano e 2, 3 meses de preparação, chamado esse itinerário catecumenal, que a gente recorda muitas coisas na nossa catequese nos dias de hoje, desde os tempos da igreja primitiva, dando passos na fé, com vários momentos na vida da gente, na vida do catequizando, a acolhida, a entrega da Bíblia para cada um,
que entra na catequese, a entrega do Santo Terço, a entrega do Credo, a entrega do Pai Nosso. Enfim, são tantas coisas que são vivenciadas, a entrega das bem-aventuranças. São muitas coisas que acontecem ao longo da preparação. E todas de uma maneira solene, bonita. E se você ainda não fez a sua preparação na igreja, estamos com esse itinerário catequético importante para você receber. São passos na espiritualidade. E aqueles que já são adultos, que já têm famílias, uma vida corrida, e se quiser, se preferir, pode fazer uma preparação mais rápida. Essa para você não correr o risco até de morrer, né? E sem receber os sacramentos. Venha também nos procure, nós temos uma catequese especializada também para os adultos, aqueles que já têm uma vida corrida, uma vida de família, de trabalho pesado. Então a gente tem uma preparação conforme o seu tempo, conforme o seu horário, mas você não pode morrer infeliz. E padre, que morrer sem receber os sacramentos é uma tristeza enorme. Enquanto você pode receber tudo isto de Deus e da igreja. Então, querido irmão, querida irmã, seja você um vizinho, um parente, um amigo que ainda não deu passos na fé, então dê passos na fé. E a igreja te ajuda. Vem aqui, procura o padre e a gente conversa. Diga, padre, eu vi aquele programa na TV, vi também Mensagem de Fé, Padre Ribamar, e o senhor falando dos sacramentos. Eu quero receber, não tenho nada disso, nem sei o que é isto. Aí o padre vai lhe explicar o que é o batismo, o que é a confissão, o sacramento da penitência, o que é a Eucaristia, o que é a crisma, o que é a unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, que na igreja não é apenas um casamento, é um casamento, é um sacramento. Nós vamos explicar isso para você. E também falar para você da unção dos enfermos. Quando você estiver já pertinho de ir para o céu, a igreja lhe unge com o último sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. A igreja acompanha a sua vida desde pequeno, desde o batismo, aqueles que vão ser batizados pequenininhos, até chegar no céu, conduzindo pelos sacramentos. Mas depois, pela graça de Deus, pelas coisas que acontecem na igreja. Aí quando você partir, nós vamos estar ao Padre abençoando o seu corpo, rezando a missa 7º dia, 15 dias, mês, ano, rezando por você e pela sua família. A igreja só lhe deixa nos braços do Papai do céu, no colo do Papai do céu, no céu. Então, queridos irmãos e irmãs, mas se você não aparece, se você evaporou, se você sumiu, como é que a gente vai poder te ajudar? Aparece. A igreja é sua, a igreja é nossa, a igreja de Deus é dos seus filhos. Por isso nos procure. Não deixe para procurar quando não tem mais tempo, mais possibilidade de fazer nada, porque você já está ou já com malas prontas. Não. Procure logo. Venha. Procure o padre. Converse. Todos os dias estamos na missa, antes ou depois da missa. A gente dá essa atenção especial, como também toda quinta-feira, o dia todo aqui na Igreja de São Benedito, a gente lhe acolhe. Mas não é somente o padre, não. Os agentes de pastoral, as pessoas pastorais, são tantos grupos de pastorais da igreja que você já conhece essas pessoas que participam, porque essas pessoas são como luzes, né? Sabemos, ela indica o caminho da igreja, o caminho para Deus. Então você procura uma dessas pessoas ou mesmo ao padre. Fala com a gente, fala com nossas freiras, com nossas religiosas, com nossas irmãs. E vamos fazer uma boa caminhada espiritual. O adulto, aqueles que já têm família, às vezes alguns são até avós, nós podemos fazer como eu já disse,
conforme o seu tempo. São poucos encontros. Aquilo que você vê que já está suficiente para ter uma visão melhor da igreja, uma visão melhor de Deus. Então, você é que vai dizer: Padre, agora já posso receber esse sacramento, porque eu já conheço melhor a Deus, já conheço melhor a igreja, já sei qual é a minha missão. E na igreja, nós vamos participando desses sacramentos, nós temos esses objetos sagrados, a nossa pia do batismo, que para nós, na igreja tem vários objetos sagrados, vários símbolos. E hoje nós vamos fazer um destaque especial para a pia do batismo. Mas quero destacar, por exemplo, temos como símbolo sagrado a palavra de Deus, temos o altar, o ambão, temos a pia do batismo. E aqui na Igreja São Benedito é uma das pias mais bonitas do mundo, que acolhe para o batismo. E você vai ter a oportunidade de ver também, acredito que deve estar acompanhando, passando para você aí, mas pode vir aqui na Igreja São Benedito e ver a nossa pia do batismo, uma pedra só, para lembrar também que Cristo é a rocha viva e nele nós nascemos para a vida eterna. Ali representa também o modelo da pedra, que representa também a mulher que dá a vida, que nos acolhe, mas é a grande mãe que é a igreja. E se nascemos também do ventre de uma mãe, nascemos para a fé também na pia do batismo, esse lugar do batismo. Não é necessário a gente ir lá no Rio Jordão para nos batizar, porque não é o rio lá que nos batiza. O que nos batiza é a graça de Deus, com a intencionalidade. Seja o padre, seja os padrinhos, seja os pais, seja você, todos querendo receber a graça de Deus por este sacramento do batismo. Então, queridos irmãos e irmãs, recordem, Deus quer fazer uma grande história de amor. Quando você nada podia fazer, Ele já começou, lhe dando o dom da vida, lhe dando a graça, lhe dando o primeiro amor, lhe dando como que o primeiro abraço. Mas Deus quer fazer com você uma grande história, uma grande história. Para os que não são batizados, procure a igreja para ser batizado. Com antecedência, não é chegar no mesmo instante que ele ser batizado, não. Tem antes uma preparação para conhecer a Deus melhor, a Cristo melhor, ao Espírito Santo melhor. E a Igreja de Jesus que fará agora não é 2 anos, é 2000 anos, 20 séculos que a Igreja de Jesus vai fazer. Então, querido irmão, querida irmã, o que está esperando? Faça hoje mesmo a graça de Deus em você, tornando presente o amor de Deus na sua vida com este primeiro sacramento, o sacramento do batismo. Até Jesus foi batizado. Ele já era todo de Deus, mas para dizer que eu tenho que ser batizado, você tem que ser batizado e vivenciar bem o seu batismo como pertença toda de Deus. Ele, João Batista, são batizados e o povo de Deus também, todo batizado no Novo Testamento. E aqui a igreja se organiza, se prepara da melhor maneira possível com seus símbolos religiosos que nos falam, nos tocam com os sinais sagrados. E aí você acompanha também a pia do batismo. Ao lado dessa pia do batismo, temos 2 credos. Na Igreja Católica, a gente expressa a mesma fé,
com duas expressões diferentes, todo jeito diferente. E vocês que você está vendo agora no seu vídeo, pode experimentar aqui, viver aqui na igreja de São Benedito. É o credo niceno-constantinopolitano e o símbolo dos apóstolos. Como é isso, padre? Mas como é esses dois credos? Vou explicar para você agora. Nós, cristãos católicos, temos também nossas orações, que foram formuladas ao longo do nosso olhar para Jesus, ao longo da escuta ao Espírito de Deus e pela graça de Deus. Então, o povo católico, querendo rezar, fez ainda na época dos apóstolos uma maneira de dizer: nós temos fé, queremos expressar nossa fé, e fez o símbolo dos apóstolos. É isso que a gente reza em quase todas as missas. Eu vou começar e você continua, mas a gente para. Vai chegar um dia que vamos falar só sobre o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credo, a gente começa assim. E quando você começa da primeira linha até a última linha do credo, vai perceber que ali a síntese de toda a Bíblia. Toda a Bíblia está sintetizada nesta oração. Mas também o outro credo que a igreja reza, que você aqui na igreja de São Benedito, ao lado da pia do batismo, vai ver o credo niceno-constantinopolitano. Mas padre, que nome? Que é isso? A mesma fé expressada em um tempo difícil, em que o mundo estava em guerra. O Papa teve que botar a sede em outro lugar. Então, o que é que faz? O Papa, com o povo de Deus, começou a oração, escrever novamente, porque estava tendo uma heresia no mundo. Qual era essa heresia? Uns diziam que Jesus Cristo só era Deus. Outros diziam: não, Jesus Cristo só é homem. Aí a igreja resolveu fazer esse credo, esse novo credo, a nova forma de expressar sua fé em Deus, corrigindo esse erro teológico. E aí vai dizer: Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, gerado por Deus, não criado, né? Foi gerado por Deus. E assim vai trabalhar tantas coisas bonitas que eu convido a você. Vem aqui, eu vou dar uma cópia para você desses dois credos, se você ainda não o tem. O credo niceno-constantinopolitano, que foi o último, e o primeiro, o símbolo dos apóstolos. Mas agora nós vamos ver as notícias da CNBB. Fique com Deus e apareça. Quero falar com você. Olá, começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. O Papa Francisco nomeou na última quarta-feira, dia 23 de dezembro, 2 novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os escolhidos são Padre Júlio César Gomes Moreira, atual pároco na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sobradinho, no Distrito Federal. Ele também é coordenador da Comissão do Clero da Arquidiocese de Brasília. O outro escolhido é o Padre Nivaldo dos Santos Ferreira, atual reitor do Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, em Belo Horizonte, e professor de teologia da PUC Minas. Padre Júlio nasceu em Fortaleza, no Ceará, em março de 72 e foi ordenado sacerdote na Arquidiocese de Brasília em dezembro de 2003. Padre Júlio atuou em diversas paróquias e foi formador no Seminário de Brasília e de Goiânia. Já Padre Nivaldo dos Santos é natural de Barbacena, em Minas Gerais, e nasceu em junho de 67. Foi ordenado
sacerdote em maio de 96 em BH. Padre Nivaldo atuou em diversas paróquias, foi assessor arquidiocesano da Pastoral Familiar e presidente nacional da OCIB de 2015 a 2018 e foi também reitor do Seminário Arquidiocesano e é atual professor de Teologia da PUC Minas. A CNBB enviou saudação aos padres pela nomeação. Ainda na última quarta-feira, dia 23, o portal da CNBB deu início a uma série de retrospectivas do trabalho da entidade neste ano de 2020. Em um ano atípico por causa da pandemia da Covid-19, a internet e as conexões virtuais foram fundamentais para assegurar a ação pastoral da CNBB. A conexão entre os membros da Igreja no Brasil, representantes dos 18 regionais, organismos pastorais e cristãos católicos foi feita por meio da realização de uma intensa agenda de reuniões online do Conselho Pastoral e do Conselho Permanente, além de lives sobre temas diversos, campanhas e mensagens, além da oração semanal do Terço do Pacto pela Vida e pelo Brasil e reflexões sobre a reforma do Estatuto da entidade. Os temas da vida da CNBB e da ação pastoral da Igreja no Brasil foram amplamente debatidos, aprofundados e sistematizados com a contribuição das plataformas digitais. Para rever todo esse trabalho feito com muito esforço e dedicação por todos os bispos e colaboradores da CNBB, acompanhe a retrospectiva 2020 das ações da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br. A presidência da CNBB emitiu na última terça-feira, dia 22 de dezembro, uma nota sobre a resolução do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que trata dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A CNBB, depois de ouvir as pessoas que participaram diretamente dos fatos, ressalta que a resolução causou polêmica por causa de uma notícia falsa divulgada em relação ao artigo 41, que diz assim, que trata sobre visitas íntimas. Por isso, é importante esclarecer o que foi de fato aprovado. Essa resolução tem como finalidade combater e prevenir a tortura nas instituições socioeducativas no nosso país. São 57 artigos e neles são tratados os direitos já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990, e a Lei 12.594, conhecida como Lei do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Cabe ressaltar aqui que o artigo 41 se refere claramente ao artigo 68 da Lei do SINASE, onde se prevê que visitas íntimas aconteçam apenas para quem esteja casado ou viva em uma união estável. Por isso, é necessário ler a resolução no horizonte em que foi pensada e aprovada. A nota da CNBB ressalta que a Igreja não se curva a disputas de poder, nem aceita a manipulação da verdade, pois o seu compromisso é com o anúncio do Evangelho, o que exige irrestrito respeito com o cuidado, a defesa e a promoção da vida. A íntegra da nota você confere no nosso portal cnbb.org.br. Confira também no portal da CNBB. Vaticano envia carta à CNBB para agradecer o reconhecimento dos bispos ao trabalho do núncio apostólico Dom Giovanni Daniello, que deixou o Brasil depois de 8 anos de missão no país. Comissão Pastoral da Terra lança revista com denúncias sobre os impactos do uso de agrotóxicos no Cerrado. Campanha SOS Moçambique Cabo Delgado Quer Paz continua precisando da solidariedade dos brasileiros. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Um feliz ano novo, que 2021 chegue trazendo muita luz e esperança a todos nós. Até a próxima! A paróquia São Francisco de Timon, Zonal 6 da Diocese de Caxias, através da ação social Natal Solidário, distribui kits de higiene para os moradores de rua, cestas básicas para as famílias carentes e brinquedos.
E você pode conferir diretamente aí nas imagens a entrega das cestas básicas para as comunidades, para a redistribuição a estas famílias carentes, moradores de ruas. E nós entrevistamos o padre João Paulo, onde ele falou desse momento do Natal solidário. Esse padre João Paulo, de que forma elas foram adquiridas pela paróquia e como chegarão às mãos das famílias carentes? Elas chegaram através da doação, da pastilha, do apelo que nós fizemos às pessoas da comunidade, a empresários que atenderam a nossa solicitação, e assim nós fomos capazes de fazer esses kits para ser entregue nas comunidades. Então, de acordo com os dirigentes das nossas comunidades, fizeram o levantamento e agora eles estão indo levar e deixar aquelas famílias que de fato mais precisam, agora nos bairros mais pobres da nossa paróquia. Eu queria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem de Natal, né, para as comunidades aqui da paróquia de São Francisco, né, e que o senhor também desse também a sua bênção final. Nós queremos desejar um Feliz Natal a todas as famílias. O Natal é esse tempo do renascer, esse tempo do iluminar, esse tempo do esperançar, esse tempo de olhar para frente, esse tempo de nos reinventar para conseguirmos a nossa caminhada. Por isso quero desejar a todas as famílias, a todas as pessoas que nos acompanham, essa oportunidade do encontro com o Menino Jesus, viver essa verdadeira alegria. E que o Menino Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com apoio técnico de Alberto Murilo, Alex Medeiros, a gente retorna para os estúdios. Pascom, levando sempre uma boa notícia. Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di vivere come la vera famiglia umana che siamo. Non possiamo neanche lasciare che il virus dell'individualismo radicale vinca noi e ci renda indifferenti alla sofferenza di altri fratelli e sorelle. Il benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Oggi vediamo il testimone di Gesù, Santo Stefano, che brilla nelle tenebre. I testimoni brillano con la luce di Gesù, non hanno luce propria. Anche la Chiesa non ha luce propria. Per questo i padri antichi chiamavano la Chiesa il mistero della luna. Come la luna non ha luce propria, i testimoni non hanno luce propria. Sono capaci di prendere la luce di Gesù e rifletterla. Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che in questi mesi hanno perso un congiunto o sono state provate dalle conseguenze della pandemia. Penso anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, il cui grande impegno in prima linea nel contrasto della diffusione del virus ha avuto significative ripercussioni sulla vita familiare. E oggi specialmente affido al Signore ogni famiglia, specialmente quelle più provate dalle difficoltà della vita e dalle piaghe dell'incomprensione e della divisione. Il Signore, nato a Betlemme, doni a tutte la serenità e la forza di camminare uniti nella via del bene. E non dimenticatevi,
Queste 3 parole che aiuteranno tanto a vivere l'unità nella famiglia. Permesso, per non essere invadente, rispettare gli altri. Grazie, ringraziarci mutuamente. In famiglia, scusa quando noi facciamo una cosa brutta. E questa scusa, cioè quando si litiga, per favore dirlo prima che finisca la giornata. Fare la pace prima che finisca la giornata. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Querido irmão, querida irmã, sou Dom Sérgio, cardeal arcebispo de São Salvador da Bahia. Nós estamos celebrando o Natal de Jesus, com louvor, com alegria, com esperança. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. O Natal nos traz essa certeza, Deus que vem morar entre nós. Deus menino nascido na manjedoura de Belém é a razão de ser da nossa esperança nesse tempo tão difícil que nós temos passado. Na manjedoura de Belém, Deus manifesta o seu amor e Ele continua a se manifestar. O seu amor continua presente em nossa vida hoje, nas mais diferentes situações. Na simplicidade do dia a dia, como ocorreu na simplicidade da manjedoura. Deus se faz presente, nos acompanha com o seu amor. Acolha o amor e a paz que Jesus menino vem nos trazer e procure compartilhar este amor, esta paz, esta esperança com o próximo, aquele que convive com você, mas o próximo mais necessitado da nossa oração, do nosso apoio fraterno, da nossa solidariedade. Sejamos mais fraternos e solidários para termos a graça de um Natal santo e feliz. Tenha um Feliz Natal com as bênçãos do Menino Deus. Hoje, você que rezou conosco, os cristãos de hoje, quero que você seja abençoada e abençoado. Quero dizer também para você, renove o dom de Deus dado para você no dia do seu batismo. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.